Então, hoje é dia 4 de abril, sexta-feira de payroll, nós vamos falar sobre o mercado. Estamos com alguns alunos já na sala e eu gostaria de falar algo que eu passo na mentoria, que é sobre o cálculo da retração. Vocês já devem ter ouvido falar de um japonês que fez US$ 1 milhão em um trade de reversão no quarto dele, né? Tradando assim. Ele não era uma pessoa profissional, ele não era uma pessoa de uma grande corretora, nem de banco. Ele era um CPF comum, que começou estudando as ondas de Elliott e Wyckoff, e aí, de repente, do nada, ele consegue fazer um trade de 1 milhão. É claro, muito estudo e muita mentalidade. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos um fundo de uma estrutura que ela desce praticamente reto, né? Ela faz a estrutura de venda, faz a estrutura de venda e vende, faz a estrutura de venda e segue vendendo, né? Umas pessoas chamam isso aqui de retração, e isso aqui, na verdade, é uma descida muito saudável, né? Esse tipo de descida aqui, onde o mercado, ele vende e ele recompra um pouco para vender mais, ele recompra para vender mais, né? Esse tipo de estrutura aqui, que ele pega a liquidez para seguir na tendência, ele é uma operação extremamente sadia. Porém, quando ele chega em um fundo, né, que eu tenho aqui o meu topos e fundos com parâmetro 11, e que eu acredito que é o melhor que tem para o gráfico de 1 minuto, para ele não poluir muito, e também porque nos meus estudos, nas minhas análises, o parâmetro de 11 para topos e fundos no gráfico de 1 minuto, ele normalmente dá sempre exatamente o topo e o fundo do dia. Vários anos, assim, aplicando todos os dias vários parâmetros, 10, 6, 9, 3, que é o que vem, né? O 11, para mim, é o melhor. Claro, em dia muito lateral, a gente pode alterar para 9, mas o parâmetro de 11 é o melhor. E ele deu aqui o fundo do dia. Quando ele chegou aqui, os meus mentorandos já sabiam que existia um 35% de retração para cima. Então, o pessoal, quando chega aqui, espera a estrutura de compra para comprar, tá? Então, ele faz aqui um W, né? Bem exatamente no F aqui, ele faz uma estrutura de W compradora e ele bate o take no 128, 142. Exatamente o que a gente tinha calculado. Existe uma matemática por cima disso, tá? Mas muito difícil, vai dar erro, muito ao contrário. Deu uma variação ali de menos de 200 pontos, né, para cima. Eu acho que ele foi perto dos 340. Mas o fato é que dá para calcular matematicamente os pontos de retração, tá? Então, quando o mercado ele cai reto, é uma estrutura saudável, uma estrutura que não é manipulação, que não tem institucional fazendo interferência, a gente sabe que ele pode fazer uma retração dos 35%. Esses 35% também é estatística, tá? Quando o mercado ele desce ou sobe saudável, ele bate 35%. Isso é bem legal. Estruturas que fogem disso são aquelas estruturas em que o mercado ele faz as ondas, né? E aí ele volta ou faz topos duplos. Esse tipo de mercado ele não tem as correções de 35. Por quê? Porque ele está tentando corrigir a cada onda, né? Então tu não vai considerar. Mas mercados com grande tendência, macro tendência de venda, dias de notícias como o payroll, normalmente ele paga certinho os 35, tá? Perfeito. Como é que a gente calcula? A retração, Como que vocês acham que é calculado isso? eu imagino que seja pela Fibonacci, né? Hum, Não? Deixa eu botar o filme. Não, eu faço o cálculo matemático. Eu nunca botei Fibonacci aqui. Vamos pegar máxima e mínima aqui pra gente ver se ele bate. Não, ele bate quase nos 50% do dia, né? Na retração. Não. Uhum. O Fibonacci funciona, mas às vezes o Fibonacci paga 61, paga 38, paga 50, paga 23. Tu não tem o cálculo matemático para saber exatamente na milhar que ele vai ali, na centena que ele vai, né? Aqui tu acerta milhar e centena.
dezena, às vezes não. Tem uma pequena variação na centena ali de 150 pontos para mais ou para menos, mas tu acerta bastante, assim, com esse cálculo. Enfim, outro ponto E também. como você calcula? Se não é com Fibonacci, você calcula matematicamente? Matematicamente eu ensino na mentoria, como calcular ela. Outro ponto importante é aqui, ó. Eu tinha botado um ponto de decisão. Não sei se vocês estão conseguindo ver os vídeos, né? Sim. Que eu tô botando diariamente. Buscando botar depois que eu melhorei um pouco o microfone. Que eu descobri que era uma parte da internet também. Mas enfim, ó. Eu tinha deixado numa das aulas esse ponto de decisão. E tinha para baixo e tinha para cima. E eu tinha falado referente a ele, que a gente tinha dívidas, né? Embaixo e em cima, e que a gente estaria de olho no furo dessas regiões, no rompimento dela, para ir buscar regiões mais embaixo. A gente ainda tem dívidas aqui embaixo nessa região de 38,2 aqui, ó. Mas o que ele fez na quinta? Ele bateu ali, ele beijou e subiu, né? Ele não rompeu, mostrando que era um suporte importante mesmo, né? Um ponto de decisão. E hoje ele abre com esse gap, né, de baixo já rompendo. Então é normal, a gente sabe que a nossa tendência normal pela estatística nos dias de payroll é da venda no índice e compra no dólar. A gente sabe disso. Na verdade, eu nem olhei o dólar hoje, né? Não sei como que foi por causa das macro notícias. O mundo está muito abalado. Eu acredito que essa semana vai ser uma semana bem atípica, tá? Já aviso vocês. Muito cuidado também nos trades. Sejam bem técnicos. Entrem somente após confirmação e entrem nas operações também nas estruturas, tá? Então, hoje, como ele abriu com esse gap de baixa, eu aguardei a estrutura de venda para ele entrar. E a estrutura de venda se forma aqui, ó, abaixo dos 50%, tá? Eu não fiz o trade de abertura, mas aqui, ó, se a gente olhar, deixa eu ampliar aqui, ó. Ele faz a estrutura aqui. Ele tenta fazer um W e ele perde, né? Ele perde a estrutura do W aqui e faz o nosso início do M, né? Que eu gosto de tradar com vocês. Mas é um topo menor, né? Então, ele fazendo um topo menor ou um topo duplo, eu entro na venda. Principalmente por quê? Porque ele estava abaixo de um ponto de decisão, PDD, que eu chamo ponto de decisão, abaixo de 50% do primeiro candle do dia, né? E aí foi-se suavemente ele descendo. E ao longo dessa descida, ele vai fazendo sempre esses respiros naturais do mercado e volta a fazer os M's, né? M's. Ele sempre tenta fazer esses M's com um topo menor. Quando ele chega nesse fundo, ele já pagou 200% da barra de amplitude. Como a nossa amplitude hoje era 830, o que eu sempre preconizo no nosso operacional? Que toda amplitude acima de 720 pontos, ela vai pagar entre a segunda e a terceira barra. Ela sempre vai pagar de 2 a 3, né? Então, ele nega a terceira barra e começa a formar estruturas compradoras. Tá? E quando ele faz esse W, a gente vira a mão e entra comprado. Depois ele faz uma estrutura como se fosse um triângulo, e esse triângulo ele me dá dívidas para cima e dívidas para baixo, tá? Que são alvos futuros que podem ser buscados na segunda-feira. Por isso que eu marquei essa região aqui, ó, dos 125 mil, tá? Essa é uma região de interesse do mercado. Se na segunda-feira ele testar essa região dos 50% e perder, e fizer uma estrutura de venda, que é aquele nosso M com a segunda perna menor, a gente entra vendido buscando 125 mil, tá? Esse é um alvo bem importante aí para nós. Infelizmente, ele não pagou a nossa cunha, que é o nosso triângulo, né? Ele ficou em lateralização. Então, ele fez a onda 4, a onda 5, a ABC, e ele seguiu fazendo compras embaixo e vendas em cima, numa estrutura extremamente lateralizada, aguardando talvez alguma decisão de mercado,
ou alguma notícia, ou apenas repousando, né? Porque sexta de tarde o volume cai tanto que realmente o mercado ele não tem, ele cria estrutura, mas não tem força de seguir, né? Então é que ele criou um caixote e a gente faz uma linha, né, um suporte, uma resistência. Se ele bate lá, faz estrutura, a gente vende. Se ele cria estrutura de compra nos fundos, a gente vai comprando e fazendo scalp. Sexta tarde só teve isso para nós, tá? O que vocês operaram hoje? Onde vocês entraram? O que vocês fizeram? Quem operou? Quem só estudou? Quais foram as percepções, né? Eu fiz um trade de abertura, uma venda. Uhum. Como ele abriu abaixo da mínima do dia anterior, Perfeito. eu já fiz uma venda na abertura. Ótimo. Pegou praticamente, ele deu bastante, né? Sim, sim, Deu sim. uma venda de 700, quase 800 pontos, eu acho, né? Foi. Foi muito bom. Parabéns. Tá. Parabéns. E depois É que, na verdade, eu estou trabalhando no momento, com basicamente 2 entradas. Eu tenho até que aumentar esse leque. Isso. Um é da abertura, Isso. eles são mais inconstantes, e Uhum. depois os rompimentos de amplitude. Tá. Quando tu operar um Tá? rompimento, observa a estrutura que ele forma após o rompimento. Isso vai Tá. melhorar muito a tua técnica e vai proteger mais o teu capital. Então, sempre que ele fizer um rompimento, observa se ele criou uma estrutura a favor do rompimento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ele rompeu aqui a amplitude dos 200, nesse ponto aqui no 157, certo? Certo. Ele rompe, claro, daria para ter pego ali uns pontos igual, né? Mas quando ele faz esse fundo, se você quiser aguardar uma entrada, observa se ele vai dar continuidade na estrutura vendedora, que é fazer esse respiro e um topo menor. Aí você pode vender com a mão cheia. Uma outra coisa que eu vejo que é bem importante é giro de contrato e médio. Então, vamos supor, eu quero vender aqui, eu deu rompimento, eu segurei a operação. Eu vendi no rompimento, tá? E eu não fiz médio, eu não me atentei ao W que ele formou nesse fundo. Eu não gosto de trabalhar com zoom porque ele descaracteriza todos os candles. Mas vamos tentar abrir aqui, ó. Ó, o que é o W? O W ele faz uma estrutura de acima de 2 candles para baixo. Aí ele faz uma estrutura para cima. Ele não rompe o candle que deu início, né? Aí ele faz um fundo menor com um candle de rejeição. E aí ele sobe fechando acima do candle que deu origem à descida. Isso é um W perfeito. Essa é a estrutura. Quando eu estou vendida numa região e eu não consigo enxergar essa estrutura se formando para compra, eu seguro a operação, o mercado me estopa lá em cima. Olha aqui, ó. No negativo, sei lá, R$500 negativo. Sabe quantos? Vai depender da quantidade de pontos. Entendeu? Uma pergunta. Claro. Pode terminar, Patrícia. Desculpa interromper. Pode falar. No W ou no M, vamos pegar o W porque depois o M é só inverter, né? O N Onde é a minha entrada? Onde é a minha entrada especificamente? É quando ele... aqui na seta, aqui. Aqui, ó. Quando tu vê o candle de rejeição, aqui, tá vendo o candle de rejeição? Ou ele faz um martelo, ou ele faz uma estrelinha, ou seja, ele vai deixar um pavio para baixo dizendo que ele não vai mais descer. O candle de reversão, desculpa. Eu falei rejeição, mas não é. Eu falo rejeição do preço, né? Mas é reversão. Principalmente quando ele faz, e deixa nem que seja um candle bem pequeno, mas se ele deixar essa reversão, esse candle de reversão
num fundo com essa configuração, né? Desse W que formou aqui, que é um W perfeito. E o stop seria nesse fundo? Nesse aqui. O teu stop é curto. Tá. Só que aí, como nós estamos falando sobre o médio, né? Que a ideia é essa, vocês fazerem duas coisas, aprender a fazer giro de contrato e médio. Então, vamos supor que eu entrei aqui, ó. Tá? Nesse W aqui. Quando eu entro, o que eu orientei vocês? Entrar com a mão cheia, tá? Existe essa possibilidade, tá? Entrar com a mão cheia. Só que como eu tô numa tendência de venda, ele pagou 200% de alvo, de repente eu tenho medo dele querer pagar 400%, né? Então, às vezes eu fico com medo dessa compra ser curta. E aí eu acabo não entrando com a mão cheia aqui. Eu acabo comprando metade ou menos da metade do que eu poderia comprar, certo? Então, existe uma coisa que a gente chama de giro de contrato, que é diferente do médio para trás. A minha pergunta é, vocês têm dúvidas sobre o médio? Como é que a gente faz o médio? Vocês ainda têm dúvidas sobre essa técnica? Não, eu não. Não, pelo menos dentro do que você está colocando, vocês vão estar colocando o médio que nós fazemos, né? O médio que a gente faz na entrada, que é o da nossa Isso. técnica, que é usada na Não, nossa isso não tem. técnica. Isso. Que é quando eu entro com a mão cheia, se eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenha capital para entrar com 10 contratos. Então, eu entro comprado com 10, boto o meu stop aqui, é um stop curto, né? Porque eu estou comprando num ponto de extremidade, após pagar uma das nossas alfas, né? Os 200% de amplitude é um alvo interessante, numa estrutura compradora. Eu estou num ponto muito bom para comprar. Entro com 10. Quando ele cruzar essa região, que vai dar mais ou menos, sei lá, 50, 100 pontos, eu posso vender metade do que eu estou comprando para jogar meu ponto de entrada aqui para baixo, que seria o meu stop, né? Para trás do meu stop. Claro, Eu tenho feito... o melhor... eu saio com 2/3. E o médio vai bem lá embaixo. Tu sai mais acima, né? Quanto mais tu sair mais para cima, Sim. mais para baixo ele joga, certo? Mas tem que ser uma coisa muito bem calculada. Sempre digo isso, com muita cautela. Porque se acontecer de vir uma notícia no momento, dar uma pancada, um institucional entrar, tu tem que estopar no dedo, para não pegar o teu stop, no caso. Se tu observa um movimento aleatório, né? Stop é sempre na mão, assim. Não deixa ficar negativo nem voltar contra, né? Mas é muito bom fazer isso. É o nosso médio. Então, a gente, se tiver uma VWAP, se tiver uma média de sustento, se tiver qualquer apoio para ser um suporte, eu tento colocar o meu stop ali, ou meu preço médio ali atrás, para ficar protegido, né, daquela região. Sim, eu tenho feito isso. Isso é muito bom. Isso tira a gente desses pontos de briga. A nossa entrada ela tem que ficar longe desse vai e vem do mercado. Porque o índice ele é muito elástico até ele definir seus candles, né? Bom, ok. Então, essa é a primeira parte. Se vocês estão fazendo isso, vocês estão 30% já dentro de um trader vencedor, tá? Isso é extremamente profissional. Mas vamos supor que eu não quero fazer entradas assim. Eu tô com medo, eu quero entrar com 2. Quero entrar com 2. Se der certo, eu vendo 1, né? E aí a gente vai iniciar o giro de contrato. E o que seria o giro de contratos? O giro de contratos seria quando ele volta numa região de teste, né? Então ele faz esse movimento, aí você já jogou o seu médio aqui para trás e ele volta para fazer um reteste dessa região aqui, ó. Aqui eu posso comprar mais 2 contratos, entendeu? Aí quando ele volta de novo numa outra região, fez um topo, eu não saí, aqui ele acelera o topo na compra, mostrando que ele vai alinhar fundos, aqui ele faz novamente
uma nova entrada para eu comprar mais 2, tá? Aqui tu vai fazer mais uma compra. Ou seja, tu acaba chegando num topo, e aí tu vai observar o alinhamento do topo com alguma região, né? Se é um topo duplo que está se formando, que tipo de topo está alinhando aqui, e aí tua saída vai ser sempre numa referência anterior. Mas em vez de tu subir com um contrato, você vai subir com mais 2 e com mais 2. Você vai subir cheio aqui com 5 contratos. Entenderam? Sim, entendi. Esse é o giro. Esse é o giro de contrato. Ou seja, Na verdade, seria uma reentrada no mesmo local, né? não no mesmo, mas a cada Não no pullback mesmo, mas a na favor. proximidade. Cada pullback que ele faz a favor do teu movimento, tu compra mais. Entendeu? O que ele vai fazendo? Que meus alunos eles ficam com medo. Vamos supor que ele está aqui embaixo, o teu médio, quando tu vendeu um. Quando tu compra, ele sobe um pouco. Tu compra mais, ele aí vai ao sobe um contrário. pouco. Ele sobe um pouco. Ok, mas quando tu sai aqui em cima, tu sai no cheio. Tá? Igual ele tá protegido, tá? Ele não vai ficar junto. Quanto mais espaço ele tiver entre uma entrada e outra, menos ele se aproxima, entenderam? Porque tu vai usar sempre o padrão de entrar com 2, 2, 2 e 2. Bom, o vídeo vai ficar gravado, né, para vocês assistirem novamente, se ficou dúvida, né, do giro. Mas o giro tu entra com uma mão leve e vai aumentando a mão para sair no cheio. Ele é um pouco mais arriscado, mas como a gente já tinha um cálculo aqui dessa possibilidade de chegar nessa região aqui dos 128.200, 128.140, então a cada pullback da retração dos 35%, tu vai abrindo, tu vai comprando a mais. Então tu acaba fazendo uma compra segura, sustentada com uma estrutura compradora, pós pagar alvo de amplitude, ou seja, a compra era certa aqui. Não foi uma compra cega, né? Então aqui foi muito bom. Depois ele faz essa estrutura aqui, que nem eu falei, triângulo, né? A cunha, deixando esse ponto de dívida que coincide aqui com aqueles 38 que a gente estava desenhado lá, já estava desenhado. Essa é a diferença entre entrada com média e giro de contrato. Para quem está começando, nem é bom, né, fazer giro ainda, né? Mas é só para mostrar que existe essa possibilidade, tá? Certo. Ok. Vocês tiveram algum stop na semana? Alguma situação que vocês querem colocar? E sobre o payroll hoje, vocês ficaram com alguma dúvida? Da estrutura? Não fiquei. Deu para entender? Que eu falo demais. Deu para entender que era uma estrutura vendedora, né? Na primeira entrada, Patrícia, deu lá 499, né? Uau! A segunda, eu fiz uma outra tentativa, assim, logo em seguida, né? Dei uma olhada, assim, acho que vai tá certo aqui, tá? Aí fez mais 100, foi para 599. Esse é o problema. Aí na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, só foi descendo, perdendo um pouquinho lá, e meu stop estava curtinho, né? Mas de 599 da segunda voltou para 530, depois voltou para 490, depois para 440. Tá, mas isso Enfim, é porque o senhor esse é tentou o comprar. problema. O senhor tentou comprar quando estava vendendo? Eu acho que não identifiquei bem aí, não acreditei que realmente a tendência estava forte e vendedora, e nesses repiques, nesses retestes que ele, né? Respiro, né? Isso aí, nos 51, 52. Então, eu ainda fico com um pouco de medo e acabo fazendo essas lambanças. Lembra Né? que o seu maior defeito é comprar contra a tendência, né? Eu vejo que muitas vezes eu estou falando para vocês venderem e o senhor está lá comprado, né? Isso me assusta um pouco, eu já falei sobre isso com o senhor, que isso me assusta, né? Mas assim, Já na ó, uma forma conversa. de o senhor saber se está certa a sua compra é o senhor marcar um topo anterior e observar se o novo topo supera o topo anterior. Se o novo topo está abaixo, mesmo que seja milímetros, mas ele está abaixo do topo anterior,
esquece, vai dar venda. Vai dar venda. Sempre faça os testes assim. Olha aqui, ó, os topos que ele forma aqui, ó, é bem abaixo do topo anterior. Isso aqui se chama tendência de venda. Lembra a tendência de venda? Topos e fundos, ó. Sim. Tendência de venda, tá? Topos menores, né? Mas é que o topo, o segundo topo, ele sempre vai ser menor que o primeiro. Enquanto isso acontecer, a tendência vai ser vendedora. Por isso que eu falei, o trade de abertura, ele é uma coisa diferente de você operar mercado. Então, assim, ó, o trade de abertura, ele vai pegar os primeiros 15 minutos, que é aquela nossa técnica, né? A região do preço, se abriu abaixo da mínima, se abriu abaixo de 50%, entendeu? Esse raciocínio rápido é para o trade de abertura. Qual era a tendência do dia anterior? Era compradora, não fechou gap, então vai ser vendedora, então entra o vendido. Então, assim, esse conjunto de informações é para o trade de abertura, isso é uma coisa. A segunda coisa é operar o mercado. Operar o mercado, você tem que levar em consideração estrutura. É as estruturas que a gente tem que levar em consideração. E aqui no caso, nossa entrada foi aqui, ó, perto das 10 horas da manhã. Nessa região aqui. Sim. Onde ele faz realmente um topo menor. Aqui foi a nossa primeira entrada de início do mercado. Tá? Como a saída no fundo após pagar alvo. Ou seja, foi uma entrada limpa de venda, ó, de 2.600 pontos sem sofrer e sem ter essas perdas que o senhor faz. Verdade. Porque quando você entra numa venda, onde é que o senhor tem que levar? Lembra sempre da amplitude. Eu tenho que levar para barra 1 ou para barra 2, né? Ah, mas o senhor não tem o TP marcações ainda, né? O senhor não conseguiu Eu não tenho, botar mas eu faço no Mac? Não. Tá, Eu tá faço certo. manualmente aqui, né? Ele marco todos os pontos e nos primeiros 10 candles eu já coloco também a barra de amplitude, jogo ela para cima 1, 2 vezes para baixo e eu vou acompanhando ali. Então, por Mas que... a experiência é um pouco de ansiedade também. Achar que eu acho. Porque a gente já tinha combinado que o senhor estava de castigo. Eu disse para o senhor que o senhor ia tava, fazer o trade de abertura e o senhor não ia mais operar nada, né? Porque o trade de abertura é uma coisa que o senhor dominou pra caramba. Porque o senhor sempre faz bastante, o senhor faz sempre mais de R$200 todos os dias na abertura. Isso é muito bom. E o senhor não opera com a mão muito pesada. Em torno de 3, 4 contratinhos, né? E o senhor sempre faz bem essa abertura, imagina. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu vejo assim, ó. Pegou esse dinheiro, vai para o simulador, tentar identificar estruturas para a sociedade parar. Tenta olhar, assim, a formação, acompanhe um pouco os candlezinhos. Uma coisa que eu falo para vocês, crie micro canal. Viu que um candle alinhou do lado do outro para baixo? Bota um canalzinho nele e acompanha. Entendeu? E observa até onde está indo esse canal. Sim. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Olha aqui, ó. Observou que teve um alinhamento de fundos aqui, ó. O senhor cria bota um micro canal aqui, ó. Ó, deixa eu colocar de novo, que não ficou bonito. Vê o que está alinhado. Se está alinhado um topo, se está alinhado um fundo. Cria um micro canal. Aí o que você vai fazer? Conforme os candles estão descendo, tu vai puxando um canalzinho para baixo. Alinhou de novo com esse aqui, ó. Aí puxa o topo do canal junto. Aí esse aqui, ele não rompeu. Ele testou o canal, mas não rompeu. Bota de novo. Aí o senhor vem fazer até uma hora que você vai observar que um vai romper. Entendeu? Isso. Então, esse que rompeu, aí você vai perguntar o seguinte: que estrutura esse cara tá querendo criar? Daí tu vai marcar esse topo antes do início do canal, que foi ele que originou o movimento, né? Esse topo aqui. E vai observar se o novo topo vai ganhar esse. Se o novo topo não ganhar, ó, bota... Tu vê que ele sempre acumula, né? Ele vai fazer um topo e vai ficar lateralizado, até ele decidir se ele rompe ou se ele desce, né? Se distribui.
Aí o que você vai ver? Poxa, eu já estou enxergando que esse topo aqui é menor que esse aqui. Cara, será que não é uma venda aqui? Eu acho que é uma venda. Aí o que o senhor pode fazer? Eu já entro direto, né? Porque eu já sei que vai dar venda. Mas aí tu marca esse aqui, que é o cara do fundo. E aí tu vende aqui, ó. Vende esse carinha aqui. Vende aqui, no 65. Entendeu? Certo. Porque daí tu tá enxergando que esse topo não ganhou esse e ele tentou fazer um M, né? Aqui só faltou uma perna maior para ser um M perfeito. Mas ele fez um topo menor que o topo anterior. E sempre que tiver um topo menor que um topo anterior, é venda. A mesma coisa aqui. Olha quantos pontos o senhor tinha pego. Tinha pego até aqui. Vendi aqui, bota um canal aonde o senhor vendeu. Tem que botar o canal, por quê? Porque o preço vai se formando, tá? Se ele rompe com pavio, o senhor ignora, porque pavio é rejeição. Mas segue sempre vendo os peças de topo, vai alinhando o canal, vai alinhando, até que ele começa a querer romper, aqui. Rompeu. Sai da venda. Rompeu, sai da venda. Certo? Vai observar a mesma coisa, ó. Meu topo anterior tá aqui em cima. Agora ele tá tentando fazer um topo. Como eu não sei, eu não enxergo, né? Ó, vou botar pra cá, ó. Eu só enxergo aqui, ó. Ele rompeu o canal, eu tô vendo isso aqui. Eu não sei qual é o próximo passo. Então, eu vou botar uma linha no topo. Se observar que tá fazendo um topo. E observo se ele vai trabalhar abaixo disso aqui. Se ele trabalhar abaixo disso aqui, ó, mesma coisa. Aí eu vendo de novo. Entendeu? Eu vendo aqui. Opa. Onde é que eu vou vender? Eu vou vender aqui. Ou aqui. Terceiro. Entendeu? Né? Aonde tu quiser. Ele ficou abaixo desse aqui. Né? Ele veio, lateralizou aqui, tentou fazer um pullback, não deu, ele vendeu. Vai de novo. Lembra que também o ideal é tu ter entrado nesse aqui, na verdade, né? Mas vamos supor, fez um topo menor, eu entraria aqui, Patrícia, tá? Eu entraria no primeiro candle vermelho, após um topo menor, estando numa tendência vendedora até chegar nos 200% aqui embaixo, que é a minha amplitude. E assim eu vou levando os três. Por isso que eu digo para vocês, ó, construam os microcanais. Construam os microcanais. Ignorem os pavis, tá? Construam os microcanais. Os microcanais que se formam vão fazer vocês ter mais calma, mais tranquilidade, para vocês levar a operação até o alvo. Então, alinhou 2 candles, tu já forma um canal. Se alinhou 2 candles, o senhor já bota o canal ali, ó. Já bota o canal e vai espichando o canal. Perfeito. Porque se o senhor não construir os microcanais, até o senhor entender as estruturas, isso aqui também é uma forma de o senhor entender a estrutura, né? Desenhar os microcanais. Isso vai te dar uma... Aí quando o senhor dá zoom, que o senhor sair do zoom, né? O senhor vai ver, olha ali, mas ali tinha um M, ali tinha um W, porque o microcanal, ele te ajuda a enxergar isso também. Tá? Com o tempo. Eu não tenho usado essa técnica aí, não tenho feito essa análise aí que você está passando agora. Vou passar aqui, no simulador, trabalhar mais. Topo menor. Ou seja, é uma estrutura belíssima para você trabalhar a sua venda e trabalhar a sua tranquilidade no trade. Aumentar a sua paz, né? A gente fica ali naquela adrenalina de entrar na operação e sempre o trauma ele é revivido, né? E quando a gente perde dinheiro stop, a gente tem traumas infiltrados no nosso sangue. Nossa. Então, a gente precisa ter segurança. O canal vai te dar segurança. Tu sabe que um topo menor é uma entrada para venda. Tu tá numa tendência de venda. Payroll é uma tendência de venda para nós. É a exceção dos atípicos, dias atípicos, né? Sim. Legal. Dúvidas? Eu apanhei um pouco na abertura do dia 1º de abril. No dia da mentira. Eu não consegui
digamos, não consegui identificar tendência na abertura. Eu entrei, na verdade, na venda, no candle 2. Deixa você chegar lá, que aí já... O mercado era vendedor. Aí eu entrei... O dia anterior era vendedor. Uhum. Aí eu entrei no rompimento do primeiro candle na parte de baixo, que ele ultrapassou. Só que aí voltou tudo. Né? Porque ele criou uma outra estrutura. Opa, perdão. Tá, é isso que eu falo, que eu falei antes. Aí ele criou a estrutura do M, né? Você comprou? Não, eu vi... Depois eu até... Você sabe, se eu vendi. Tá, vamos de novo. Peraí, vamos de novo. O mercado abriu... Minha dúvida é... Eu errei na abertura. O mercado abriu... Então, ele está entre a máxima e a mínima. Ele abriu comprado, de baixo para cima, fechou o gap. Só que aí aí ele desceu tudo. No que ele desceu tudo, eu vendi. Tu vendeu aonde? Aqui? 50%. No 50% dele. Deixa eu ver como você está. No 100%. No 100% do candle. Tu vendeu aqui embaixo? Daí ele voltou. Aí ele voltou tudo. Tu saiu da operação. Eu saí da operação. Com stop já, porque ele voltou 75%. Ele já... Se tu tivesse vendido os 50% do candle 1, 50%, ó, tá vendo 50% dele onde é que tá? Eu pensei nisso também. Ele voltou para retestar os 50%. Tá? Depois, ele só faz um monte de rosetas aqui, sem muito corpo, né? Deixa eu espremer um pouco mais aqui. E aí ele vai... tá. Ele tenta pegar a POC do dia 31 aqui, ó. Ele tenta vir nela, mas não consegue vir, né? Não. Ele ficou bem próximo. Eu errei só a entrada. Depois... Aí que eu tenho que ver. Aqui que Você mesmo está colocando... Aqui que ele daria a venda certa, né? Aqui, ó. Nessa região. Porque ele também não ganha... Ele volta, né? Aqui seria tipo assim... Eu vou comprar, né? Mas aí ele falha a compra, né? Sim. Que é o que eu falo para vocês. Quando o mercado ele fecha o gap no trade de abertura, ele quer mostrar para nós uma coisa, que ele é vendedor. Só que o que ele precisa? Duas coisas para ele ser vendedor. Perdeu 50% do dia anterior, que não é o caso. Tá em cima, o preço está em cima de 50%. Tá, ele não perdeu, ele tá em cima. E isso é perigoso porque ele volta para testar. E ele tem que ficar abaixo do caixote do fechamento do preço. Que no caso eu acho que ele deve ter coincidido com a mínima do dia também. Não, a mínima estava lá embaixo. Ou seja, as duas coisas que ele precisava para ele ser vendedor era ele ter feito na abertura, né? O preço da abertura ele ter aberto nessas condições. Ele precisa estar abaixo e não em cima dos 50%. E ele precisa, quando ele fizer aquele segundo candle vendedor, ele precisava ter perdido o fundo do caixote. Aí o terceiro candle ele até pode subir um pouco para retestar, mas aí ele vai furar, ele vai descer furando a região. Porque daí ele deu cheque, né, em todas as questões que a gente faz da abertura. Quando o preço abre em cima de uma região de interesse, que são regiões de pontos de decisão, como uma mínima, uma máxima, 50%, eu prefiro não entrar no trade. Eu espero ele criar a estrutura. E aí é quando ele cria a estrutura, né? Aqui quando ele cria o M, né? Aqui foi a melhor venda possível, ó. Só que aí ele paga só 100% da amplitude e aí ele muda a estrutura para compra. Olha que bonito. Tá? Ele nega. Deixa eu ver até onde ele levou. Daí ele faz uma compra bem bonita. E aí ele vai reafirmando seus Ws, ó. Ws e Ns. Então ele nega, talvez ele negou a mínima do dia anterior, né? Ele provavelmente não perdeu. Ou testou ela e recusou, também não sei.
Ele rejeita ela, né? Porque ele troca a estrutura para um W perfeito, ou seja, ele veio buscar a liquidez desse fundo. O mercado ele veio buscar a liquidez do fundo, entendeu? Entendi. Olha, vamos de novo. Nem sempre perder a mínima do dia anterior, romper a mínima do dia anterior, significa tendência vendedora. O preço está indo ali por alguma razão. Sim, ele pode criar uma tendência se ele criar estruturas vendedoras após um rompimento. Agora, se ele não cria essa tendência, ele troca a estrutura para compra e ele pagou muito perto ou negou pagar uma amplitude, no caso, se ele não pagou 100%, pagou 90%, significa que a gente tem que ter um ponto de atenção. Pode ser que o mercado tenha vindo aqui só para pegar a liquidez do dia anterior, ou desse canal, ou dessa região aqui, para subir. Então, aqui tu fez tudo certo, mas tu fez na região de preço errada. Porque tu fez a venda certa, mas não aqui. Tu deveria ter esperado criar estrutura de venda. Sim, eu percebi depois. E depois também fazer a compra quando ele troca a estrutura e ele nega a amplitude, né? 100%. Entendeu por que deu errado? Sim, entendi. Agora tá mais. Tá, isso aqui vai ficar gravado, eu vou botar para vocês assistirem de novo se precisar. Ótimo. Não, ótimo. Que nem aqui, ó, por exemplo, o mercado sobe isso aqui, tá? Ele faz um W aqui para subir. Qual é a razão dele subir? Buscar a liquidez desse topo. Alguma liquidez que ficou aqui em cima. Porque aqui o mercado vinha descendo, o pessoal comprou, muita gente achou que isso aqui era um ponto de pullback para comprar, né? Muita gente foi estopado aqui. Esse topo aqui estopou quem comprou aqui achando que era um pullback para subir. Por quê? Porque ele rompeu o canal. Ó, ele desce e rompe o canal para cima. O pessoal, agora eu vou entrar no pullback. Vai subir 3.000 pontos. E aí o pessoal é estopado aqui e deixa a liquidez aqui em cima. E quando nós temos liquidez em cima de um topo, o que acontece? O mercado volta para pegar a liquidez. Então, depois ele faz um fundo, cria uma estrutura compradora e pimba, busca de novo. Às vezes é 2, 3 dias depois, às vezes, enfim, né? Só que aqui ele fez um M perfeito, né? Quando ele faz um M perfeito é venda. E tem gente que não tá tradando estrutura, não tá se ligando em ondas para alinhamento de topos e fundos, né? E aí o pessoal tá tradando, até porque a contagem de ondas que a gente aprende por aí não é bem certinha, né? Esse é outro ponto que depois eu quero conversar, que hoje na história das ondas, eu não peguei a história das ondas. Eu estou trabalhando mais com as ondas de Elliott do que com a sua onda. Tá. E tu tá gostando das de Elliott? Tá conseguindo? Eu já trabalhei um pouco uma época, então eu consigo entender. É que o Tá. seu ainda não consigo entender. Tu trabalha impulsão e retração. Isso. Só que daí tu conta onda 3, depois tu conta onda 5, onda... É isso? Sim. Tipo aqui, ó, onda 3, onda 5. Na verdade, eu começo desde a 1. Onda 1, onda 2, onda 3. Tá, e tu tá conseguindo fechar todas as ondas? Porque a maior parte dos alunos que eu observo... Não. É essa dificuldade Por exemplo, na contagem. daqui a pouco não tem. Por exemplo, daqui a pouco você vai pegar vários não tem. Ontem, por exemplo, nem teve onda, quase. Tá. Acho que hoje também, eu não estudei onda hoje, mas hoje também para mim não teve onda. Pois também. Mas para mim tem todo dia 5 ondas. Essa é a diferença. Aí por isso que a gente consegue pegar melhor quando é uma subida, quando é uma descida, quando vai ter alinhamento de fundos. Então, quando tu... Claro, isso não é uma coisa que tu vai mudar e nem quero fazer isso. Se tu gosta de contagem como eles ensinam e para ti é mais fácil, ok. Não é questão de gostar. Eu não peguei a sua ainda. Você deixa de fazer um trade exatamente por você não estar na contagem, vamos supor, da onda, né? Por exemplo, agora vai começar a onda 3. Tá, e todo mundo já sabe que tem que esperar a estrutura se formar para comprar, para vender, que vai pegar a terceira onda do dia, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, até eu vou olha aqui, ver com você depois da mentoria.
onda 2, onda 3. Olha que lindo. É. E ontem você não pegou onda 3. Não. É. Essas ondas que eu tenho que aprender a fazer. Pois é. Patrícia, no dia 2 de abril ali, volta no início lá. O dia 2 ele já iniciou, deixa eu ver, teve uma onda complexa, né? Porque Então, ele fechou o dia 1º com a onda 1. E aí ele já iniciou com uma onda complexa. Onda 2 complexa. E quando isso acontece, o dia ele é mais curto, é o preço dentro do preço, né? Ele só depois que ele perde um fundo que a gente pensa que vai descer, e aí ele entra num canal de alta. Foi um dia bem curto, né? Um dia bem e curto. essa onda 3 aí é uma onda inversa, né? Ela E ela foi desce invertida, ela fez a estrutura de venda aqui, ó. E Ela é fez. considerada uma onda, né? Aqui Conta uma foi onda onda. 3, aqui foi uma onda 3 com alinhamentos para cima, porque ela foi vendedora. E depois ela entra num canal de alta para correção. Certo. Porque tem ondas para baixo e para ondas para cima, né? E sempre que a onda for arredondada, eu tenho compradores acelerando o movimento. Sempre que ela for arredondada. Aí a gente entra com o estudo dos arcos de Fibonacci, né? Sim. Opa, desculpa, botei virado. A gente entra com o estudo dos arcos, porque o arco ele sempre vai me dizer até onde ele pode ir do outro lado, né? Então, tu vê um semicírculo se formando, quando faz o fundo, tu traça aqui. Se ele seguir com a estrutura compradora, tu pode ter um topo aqui, ó. Então, tu entra na compra com alvo. Então, aqui tu pode comprar sem contratos, tu tem um alvo de saída. Então, tu tem a segurança da matemática para sair aqui bem, entendeu? Entendeu? Então, Pegou a operação? a hora que identifica o Na arco hora que tu aqui, identifica o fundo aqui com um semicírculo, você traça o arco de Fibonacci e aí espera a estrutura mudar. Quando ele entrar na compra, você pode comprar cheio, porque você já tem um alvo. Olha que lindo trabalhar com matemática dentro do gráfico. É muito bom, né? legal. E aí entra num canal de alta, faz o reteste 50% do dia, e era isso. E acabou o mercado. Quer dizer, acabou não, e veio aquela notícia, né? Aquela notícia horrorosa que eu achei um absurdo, judiarem das pessoas que fez a estrutura de venda e pá, lá em cima. Eu não gostei muito, até xinguei o Trump por causa disso. Porque o mercado ficou extremamente estreito por causa disso, né? Aguardando a notícia, né? E aí a notícia saiu às 5 horas da tarde. Foi bem ruim isso pro mercado, né? Aqui que formou o ponto de decisão aqui embaixo, ó. Que foi... eu acho que eu fiz o simulador com o senhor, né, seu Antônio, nesse dia de noite, né? Conversando aí. Isso, eu lembro que eu fiquei... O senhor viu que eu tava indignada, né? Não, Mas eu foi. fiquei indignada porque um aluno meu estopou. Por isso que eu fiquei triste. Mas enfim, primeira vez em um ano que ele tá comigo, mas enfim, tudo é aprendizado, né? Não dá para trabalhar sem stop. Sim. Mas enfim, aqui tá tudo mapeado, tá? Em ondas, entradas, o que o mercado pagou. Eu tô deixando tudo aqui mapeado, tá? Pra gente não perder esse histórico aqui. Legal esse trabalho, que a gente abre a tela no outro monitor e a gente vai acompanhando aqui no mesmo dia, né? Ponto de Vai liquidez. estudando isso aqui. É importante. Olha aqui por que o mercado veio aqui nessa região. Por causa dessa dívida, ó, desse triângulo aqui, ó, que ele forma. Ele é 2 vezes a base. Então, ele cria uma dívida, ó, 2 vezes a base para baixo. Como ele abriu com gap de baixa, a gente vende tudo que pode assim que entra a estrutura vendedora. Vende tudo que ele vai pagar aqui embaixo. Ele veio, ó. Então, assim, tem momentos que tu sabe que tu pode aumentar a tua mão, entendeu? Não precisa fazer. Entra com como eu disse, com cheio, com a mão mais cheia, né? Tu tem um alvo definido, né? Isso é muito bom trabalhar assim. Mas então tá, pessoal. Se vocês têm mais alguma dúvida, não sei como é que foi para vocês. Tranquilo. Não, bem tranquilo. Beleza. Estudar o final de semana.
Ah, sim, sempre é bom. Sempre é bom estudar. Então tá, me despeço de vocês. Agradeço mais uma vez o carinho e a presença de vocês aqui. E dúvidas vocês podem colocando no grupo, tá? Eu espero Tá estar certo. sempre ajudando aí a enriquecer. Sim. Enriquecer. Que isso é sempre Enriquecer importante. 2 vezes, né? Com conhecimento. Enriquecer o conhecimento. Exatamente. Tu sabe que eu tenho aqui um manuscrito da Lei do Triunfo do Napoleão Hill. Vocês já leram ele? Napoleão Hill, vocês já ouviram falar dele? Napoleão Hill? Não, né? Não, Lei do não Triunfo, conheço. não. Ele fala muito sobre. Não. Ele entrevistou isso antes, ali, logo depois da Revolução Industrial, né? Ele via que existiam pessoas que tinham muita facilidade de fazer dinheiro, tipo Henry Ford, os banqueiros da época, enfim, né? E aí ele identificou um certo padrão entre milionários. Ele conseguiu identificar isso. Então ele dedicou toda a vida dele, até os 100 e poucos anos que ele morreu, acho, 103, entrevistando pessoas milionárias e bilionárias, né? E ele morreu aqui agora, em 2020 foi que ele morreu. E ele tem assim um manuscrito que é um compilado de 1000 e poucas páginas, falando sobre o padrão, né, das pessoas bilionárias, as pessoas ricas, as pessoas prósperas, né? E uma das coisas é que quem quer ser rico, assim, quem quer ser não, que é uma coisa, quem é rico, quem é uma pessoa rica, ela sempre proporciona riqueza para terceiros, né? Então, se tu quer ser milionário, ensine alguém a ser. Isso é uma coisa que eu achei, assim, fundamental na minha vida, né? E é uma das coisas que motiva estar aqui com vocês, às 11 horas da noite, numa sexta-feira. Ainda bem que para mim é mais cedo. Onde é que tu tá? Que é mais cedo daqui. Cuiabá, Mato Grosso. Ah, é 1 hora antes aí? É mais cedo. Ai, que coisa boa. Então Já são tá. 11 horas. Que Deus abençoe vocês. Estudem bastante. Como é que se diz? Ser um verbo milionar. Sim. Milionem. Exato. Enriqueçam. Sejam muito felizes. Que a vida é conhecimento, é o que a gente leva da vida, né? Então que vocês possam ter tranquilidade, paz e técnica. A técnica vai levar vocês longe no trade, tá bom? Bons Parabéns, estudos. muito obrigado. Hein? Obrigado, Patrícia. Até mais. Boa noite, bom fim de Boa noite a todos, semana. bom final de semana a todos. Bom dia também. Bom Tchau, fim de semana. tchau. Fique com Tchau. Deus. Tchau.